Que o frescor deste dia de hoje possa reinar durante toda esta semana. O nosso tema de hoje é o orgulho e a humildade. Todos nós sabemos e muitos percebem que vivemos num planeta de provas e expiações, que todos trazemos no nosso íntimo uma série de dificuldades, uma série de imperfeições e que através de reencarnações sucessivas estamos tentando cada vez mais nos melhorarmos. Podemos dizer que dentro destas imperfeições, o orgulho e o egoísmo são uma das mais fortes. E hoje vamos falar sobre o orgulho e o seu antídoto, a humildade. Podemos dizer que o orgulho é aquele sentimento de brio, é aquele sentimento de dignidade pessoal, é aquele sentimento de altivez. Mas muitas vezes também é um conceito extremamente exagerado que temos de nós mesmos, do nosso amor próprio e, em demasia, soberba. Por que será que temos isso? Na verdade, temos que entender que todos nós temos um pouco de orgulho, todos nós, ora de uma forma maior, ora de uma forma menor, porque é uma das condições de imperfeição que o nosso espírito traz como espírito reencarnante. E a razão é muito simples. Por que será que temos tanta tendência ao orgulho? Porque, na verdade, existe mais facilidade para a porta larga, que é a porta de todas as coisas materiais, que é a porta aonde o nosso espírito encontra, vamos assim dizer, ele se conecta melhor com os prazeres que são apresentados a todos nós. Prazeres, inclusive, físicos, prazeres da matéria. Mas quando nós temos conhecimento de vidas sucessivas, quando acreditamos que passamos por uma série de reencarnações, a aceitação de que o orgulho é a maior demonstração de inutilidade fica bem clara para nós. Fica muito claro quando percebemos realmente que talvez a maior demonstração da inutilidade do orgulho é quando percebemos as nossas vidas passadas. Por que será? Porque passamos numa existência, poderíamos ter sido ricos, e na outra existência poderíamos ter sido pobres. Então, se nós podemos nascer numa existência rico e numa outra existência pobre, é para que possamos aprender a lidar com este sentimento de orgulho e humildade cada vez mais perante todos os nossos irmãos que fazem parte da nossa vida no nosso planeta Terra. E podemos dizer, orgulho de quê? Nós temos orgulho de quê? Se a vida é tão transitória, se estamos aqui agora, se eu estou aqui agora falando com vocês, daqui a pouco eu posso não estar mais. Essa transitoriedade da vida é uma coisa muito séria e que as pessoas não pensam, porque para elas vale mais ter bens materiais do que ter dentro de si as suas virtudes, as suas qualidades nobres, porque serão essas qualidades que ela levará quando passar para a pátria espiritual. E quando nós temos, mais queremos ter. Assim é a pessoa orgulhosa. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. E depois ela começa a desenvolver o medo de perder, o medo de ficar pobre, o medo de passar fome. Enfim, ela desenvolve
outras patologias decorrentes dessa necessidade muito forte, né, de não se lembrar da transitoriedade dos bens materiais, porque os bens materiais também ficarão aqui na Terra juntamente com o nosso corpo. Isto nós não levaremos para a pátria espiritual. Levaremos, sim, todo o bem que fizermos, tudo aquilo que angariarmos para o nosso espírito, para o nosso eu internalizado. E então, começamos a observar que quando paramos para refletir nessa transitoriedade da vida, nesse espaço em que estamos hoje aqui na Terra, convivendo com todos aqueles que nos cercam, começamos a refletir na vantagem que temos de ser humildes. E muitas vezes percebemos que temos equívocos. Achamos que humildes são as pessoas pobres. Na verdade, estamos muito enganados. Muitos pobres são muito orgulhosos. E muito orgulhosos são aquelas criaturas que não aceitam aquela situação em que elas vivem. São aqueles pobres que até para falarmos com eles, temos que ter a caridade de compreender que hoje nasceram na miséria para poder entender cada vez mais o valor da vida. Porque se podemos dizer, dizemos com assertiva que a humildade é a essência da alma. Nós precisamos sentir a essência da alma daquela pessoa. Então é um equívoco nós falarmos, nossa, ele é tão humilde, ele é tão pobre, ele é tão humilde. Não, não é assim. E muitas vezes dizemos assim, ele é rico e orgulhoso. Não, também não é assim. Ele pode ser rico e ter essa essência na alma e ter a humildade dentro de si. Não podemos nos esquecer de que uma coisa é extremamente importante para todos nós. É extremamente necessária. Todos deveríamos atender aos ensinamentos de Jesus. Lembrarmos Jesus através dos seus gestos puros e humildes. E ele tinha isso com quem? Ele tinha com todos aqueles que o cercavam. Fossem pobres, fossem ricos, fossem sábios ou não. Com todos aqueles que o cercavam, ele tinha inato, ele tinha como essência de alma ou da alma a humildade. O verdadeiro humilde é aquele que consegue perceber até onde vai a sua capacidade, de uma forma objetiva. Quantos são melhores do que nós? E temos que aceitar. Aceitar com muita clareza, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Humilde é aquele que objetivamente aceita-se dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, observando sempre as suas limitações. E quando temos esta atitude, nós automaticamente desenvolvemos dentro de nós paz, desenvolvemos equilíbrio, desenvolvemos amor, tolerância. Por quê? Porque a humildade, ainda hoje, ela é muito esquecida de todos nós. Podemos dizer que a humildade é uma virtude que todos nós não temos muito tempo para pensar nela. Ela ainda é muito esquecida. E Jesus nos deu sempre o exemplo desta virtude.
Não adianta nós conhecermos profundamente os ensinos teológicos. Não adianta nós termos as religiões que forem cristãs. Não adianta nós termos concepções filosóficas das mais altas. Mas, se nós não nos fizermos humilde, não desenvolvermos a humildade dentro de nós, de nada valeu, porque não conseguiremos entrar no reino da verdade, porque só a verdade nos libertará. Devemos entender também que, por ser um sentimento extremamente carregado de amor, a humildade é o resumo de todas as virtudes. E que, portanto, devemos cada vez mais desenvolver todas as outras virtudes gradativamente, para que a humildade possa crescer e se desenvolver cada vez mais dentro de cada um de nós. A todo momento somos confrontados com situações que, se nós buscarmos um minuto de silêncio e buscarmos a prece e termos humildade através das vivências do Evangelho, através do seu momento contigo mesma, então começaremos a entender que as criaturas todas que nos cercam fazem parte desta família universal e que todos nós devemos ter amor nas nossas ações e amor nas nossas reações para com todos eles.